Paz e graça. Amados, espírito, alma e corpo, oferta como hóstia em oblação de amor. Aleluia. Olá, povo de Deus, bom Jesus e região, como vocês se encontram, como estão? Eu estava aqui no meu devocional e o Senhor me trouxe a palavra nesta manhã. Na verdade, eu vim falando desde ontem à noite. Se encontra aqui em Oséias, capítulo 2, versículo 4, que diz: Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Esse versículo é um versículo que fala muito ao meu coração, não desde hoje, mas desde o momento que nós viemos para essa região. Como alguns sabem, eu sou natural de Tangará. Meu pai era pastor ali no campo que fazia parte de Tangará. Mas desde quando o Senhor nos trouxe para o Campo das Marias, que foi o Senhor que nos trouxe, na verdade, para o Distrito das Marias, fomos conduzidos por Ele, porque o Senhor tem propósito em tudo. Como também acredito para a nossa vinda para cá, para Bom Jesus, quando o Senhor providenciou todas as coisas, porque o crente ele é direcionado e dirigido pelo Senhor. E nós devemos buscar essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, para andarmos fazendo a obra do Senhor, para onde Ele deseja, para onde Ele nos manda, não é verdade? Porque o cristão que tem intimidade com o Senhor é diferente. Ele não compra algo sem antes pedir a direção de Deus, ele não casa sem pedir a direção de Deus, ele não dá um passo sem a direção de Deus. Porque isso sim está posicionado conforme a vontade do Senhor. Então ele se revela aos seus, ele dá direções e fala, através da espiritualidade. Então que nós buscamos o reino, com a sua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo falou muito ao meu coração, porque quando a gente veio para essa região, muitas às vezes não entendem, ou às vezes nem respeitam o chamado, porque tem um ditado que diz assim: autoridade respeita a autoridade. Mas às vezes algumas autoridades não querem nos respeitar. Então a gente dá o respeito quem nos dá o respeito, Ou seja, eu estou falando de autoridades espirituais. E a palavra do Senhor é bem clara quando diz aqui: eu te levarei ao deserto e lá você cantará como no tempo da mocidade. Porque nós, como os filhos de pastores ou dirigentes de igreja, congregações, o que for, não importa, Para Deus não importa cargo, degrau, cadeira, ou isso e aquilo, por mais que a gente respeite, porque há uma hierarquia, então a gente deve respeitar a hierarquia, deve respeitar quem vê à frente da gente, mas como eu já falei, a gente respeita quando nos dá o respeito. Se não nos dá o respeito, então a gente não deve respeitar, porque a gente tem que ser consciente, por mais que cada um só dá o que tem, não é verdade? E o Senhor, Ele falava ao meu coração, porque realmente o Senhor, Ele é com os seus, independente que A ou B ache que não, independente que A ou B ache, sei lá, o que queira achar, Ele que escolhe, Ele que faz, Ele que capacita, Ele que usa, só basta estarmos posicionados conforme Ele deseja, conforme Ele almeja. E assim somos guiados pelo Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor é bem clara, quando diz aqui que eu atrairei ao deserto e lá falarei ao coração. Então
foi um tempo que o Senhor realmente se conectou comigo de forma mais, vamos dizer, forte. Porque o Senhor fala comigo e sempre busquei, né, ter relacionamento com Deus desde a minha infância, desde a minha adolescência. E o Senhor fala muito comigo por ser desde adolescente. Não só comigo, mas a maioria da minha casa. Talvez seja o TEA, né? Coisa do autismo. Vezes TDAH, vezes dislexia, vezes descalculia. Enfim, vão observando aí. Vão vendo. Hoje mesmo eu estava relatando, Senhor, eu vivo tão doente, eu preciso de um advogado bom para que me aposente, porque todas as pessoas estão e às vezes não fazem nada para os que necessitam. E eu preciso, porque eu tenho desvio na coluna desde criança, desde que nasci, e vivo doente. Quando tive chikungunya em 2016, fiquei pior, né? Aí junta tudo, sintomas do autismo com o TDAH, terrível. Então, o TDAH, como alguns sabem, causa fibromialgia, depressão, ansiedade. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesta região, porque Deus fala os seus, Deus direciona os seus. Há um antigo pastor, bem renomado, que é um ex-pastor de Macaíba, que muitos falavam, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Tinha desejo, mas eu era criança e eu ouvia falar que ele era um homem de oração e ele era um homem que vivia doente. Então, por aí se trata. Minha mãe é uma mulher de oração e vive doente. Eu também, pela misericórdia e graça, sou uma mulher de oração, porque somos mulheres com propósito, então mulheres com propósito, ela se posiciona e ela vive na oração e vive doente. Tem uma missionária que eu também sigo, bem conhecida, assim, o canal dela já tem um alcance bem, né, grande, e ela também vive doente, né, e são as obras, às vezes, de macumbaria, de feitiçaria que nos fazem para nos paralisar. Só que eu vi ficar mais doente nessa região. E eu falei, Jesus, o que é que tem nessa região? O que é que tem nesse lugar? Quando uma vez eu ouvi falar desse pastor, né? O ex-pastor de Macaíba, era um homem que era de oração e vivia doente. Eu falei, Jesus, eu e minha mãe vivem doente. Por que será? Né? Essa região é tão pesada assim, porque não é só eu, né? Algumas pessoas que eu já observei, já conversei de Tangará para Macaíba, e acredito que o Senhor, Ele tem propósito em tudo. Então, que Deus nos faça alcançarmos níveis maiores e a lermos e enxergarmos o que a gente precisa e se posicionarmos como Ele deseja, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Né? Você que é um homem de Deus, você que se diz um homem de Deus, lute para ser um homem de Deus, porque nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia, para santificarmos e para morarmos ao céu. E estamos aqui para vivermos e fazermos a sua vontade. Esse é o nosso chamado, né? Meu chamado como missionário, influência cristã, ou, né, a gente evangeliza através da adoração da palavra, porque a gente tem este chamado pelas almas, chamado de ver as coisas erradas e querer corrigir, porque somos escolhidos do Senhor, não é verdade? Fomos chamados e separados para fazer a vontade dEle. Que o Senhor nos ajude a ser fiel. E que o Senhor abra os olhos de quem precisa se abrir para fazer o que precisa ser feito. Né? Porque há um inimigo da região, como diz, toda região tem um demônio territorial. Por aí a gente tira. Então ele quer impedir a gente fazer a obra de Deus. Às vezes ele quer nos deixar acamado ou na depressão para não fazermos o ídolo do Senhor. Mas é Ele que levanta, é Ele que faz, é Ele que desfaz toda a obra do diabo. E é Ele que nos dá força para realizarmos a sua vontade. Porque eu e minha casa, como eu digo, somos do Senhor Jesus. Né? A maioria dos meus irmãos são adoradores. Eu gosto muito de adorar com meu irmão. A gente não é cantor, mas a gente é adorador, para a glória de Deus. Sempre foi assim desde a adolescência, né? A gente cantava junto, mas chegou aquele tempo da gente estudar, de trabalhar e tal, se afastamos um pouco, mas mesmo assim a nossa união sempre foi, nós tivemos uma união muito íntegra, né? Unida, por isso que às vezes o pai diz assim, fique daqui para Tangará, daqui para Natal, porque eu sempre ajudei a família, né? E ajudo sempre. E pretendo e espero o Senhor ainda mandar meu escolhido, assim como deseja, para trabalhar com Ele, né? Porque a gente tem que fazer a vontade do Senhor e temos que andar nos seus caminhos. Então, creio que o Senhor tem propósito, se o Senhor ainda tem propósito, se o Senhor ainda quer fazer, o Senhor que se revela, o Senhor que faz, é o Senhor que manda. Se precisa, Ele manda na porta, não é verdade? Como diz o louvor que eu regravei, o cover de
Jerusa Barros, Deus vai entrar com providência, porque Ele que entra com providência na minha e na tua vida e de todos os servos do Senhor. Ele manda na porta se for preciso, porque Ele é grande e fiel e o seu poder não é limitado, amém? Então, Deus ele vai entrar com providência na sua vida, se assim você crer, se assim você acreditar, porque é assim que Ele tem cuidado e cuida dos filhos servos do Senhor que vivem na sua dependência. Então, que Jesus abra o seu entendimento, abra os seus olhos, abra a sua visão e que você possa enxergar o que Ele precisa, né, lhe mostrar, porque Deus não vê como o homem vê. Deus é lindo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e a gente não seja hipócrita, né, porque somos falhos, seres humanos imperfeitos, cada um tem que estar olhando para si e tentando melhorar. Às vezes nós não devemos aceitar, ou seja, correções de outras pessoas que às vezes nem é pior do que você, às vezes quer nos paralisar. Mas que o Senhor nos ajude a avançar e olhar para o reino, porque cada um vai dar conta de si. E que o Senhor venha fazer de você um vaso de valor, não só a mim, mas a todo o povo de Deus que se diz profeta, missionários, pastores, intercessores que vivem fazendo a obra do Senhor como evangelista, enfim, cantores, adoradores. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, fazer e sermos direcionados por Ele. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor ainda como usou o profeta Oséias, Ele pode te usar. Amém? Porque Ele é água viva. E a água viva é a sua palavra que corre, né? Sobre os umbrais das portas dos servos do Senhor, como o sangue que cobria os povo de Deus e livrava do mal. Então que o sangue dele ainda venha me cobrir e venha te cobrir. E venha nos ajudar a fazermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sem Ele não somos nada, não podemos nada, não vamos a lugar nenhum. Mas o Senhor é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou possamos imaginar. Ele é o dono da cura, mas Ele cura quando quer, na hora que quer e do jeito que quer. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne e ele orava por outros e eram curados. E ele não, esse espinho da carne não saía dele. Então, às vezes acontece isso, né? Mas às vezes quando o Senhor também quer fazer milagres, Ele faz milagres, porque há poder no sangue de Jesus e há poder sobre, né, os escolhidos do Senhor. Não que nós temos algum poder, todo poder vem dele nos céus e na terra. Então que você seja renovado, seja restaurado através da palavra, que você venha ser conduzido para a honra e a glória dele. Não sei como você, como eu já falei, se encontra, mas independente do milagre que você almeja ou da providência, o Senhor é capaz de fazer em sua vida, porque Ele é fiel. Mas o mais importante nessa vida não é termos isso e aquilo, mas sim termos a presença do Senhor. Então que eu e você busque por essa presença, que eu e você busque por essa graça, por essa bondade e misericórdia, porque as coisas Ele acrescenta, né? As coisas Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é lindo, porque Ele é perfeito e maravilhoso. Ele é o que quebra o vaso e faz de novo, né? Conserta, renova, prepara e, enfim, nos leva para o céu. Porque o cristão de verdade, ele espera o arrebatamento da igreja. Eu não sei o que você tem esperado, mas nós como cristãos esperamos o arrebatamento da igreja. Então você que ainda não aceitou Jesus, aceite como o único e suficiente Salvador, sabendo que só Ele pode ser, aleluia, o autor e consumador. Ele é o autor e consumador dos séculos e Ele é o único que pode te dar a salvação eterna. Aí ele diz que a gente tem que deixar tudo para trás e fazer a sua vontade. Isso se chama arrependimento, renúncias. Temos que renunciar com cristãos. Muitas coisas não é fácil, mas a nossa luta é constante, né? Temos que estar aos pés do Senhor buscando misericórdia de nós, conduzir a mente, nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas direções, em tudo que formos fazermos. Antes perguntar para o Senhor se assim é a sua vontade, se assim é que Ele deseja, se assim que Ele quer, né, de nós. Então, dependência. Não é depender de A, não é depender de B, mas é bom depender do Senhor Jesus. Então, você, homem ou mulher de Deus, ou homem e mulher que ainda não teme ao Senhor, não conhece o Evangelho da cruz, que você possa ter esse encontro e você possa buscar intimidade com Ele, né? Falar, Senhor, se revela para mim, Deus dos crentes, como esses que falam, se revela para mim,
e diga o que eu pretendo, o que eu tenho que fazer. E se o Senhor existe, eu quero ver o teu sobrenatural. Amém? Então, Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência, Deus vai trazer a existência, Deus vai varrer o arraial, o acampamento do teu rival, Deus vai criar um avalanche, Deus vai trazer quem está distante, Deus vai confundir teu inimigo, porque para Deus somos escolhidos. Tá vendo como o Senhor ele entra com providência? Se precisar, ele manda de longe para nos ajudar, para mostrar para os nossos inimigos que Deus é conosco e com Deus é com os seus. Ele que usa, ele que faz, ele que é grande, ele que é tremendo. Às vezes de perto não quer nos ajudar, mas Deus usa de longe para ajudar o povo dele, porque ele é fiel. Se assim ele queira, não é verdade? Mas ele destrói e desbarata o inimigo, ou seja, até mesmo o inimigo regional que quer nos paralisar. Outro dia eu vi uma missionária aqui falando que ela chegou numa região, num local, e o inimigo queria deixar ela ali depressiva, em cima de uma cama, tentando impedir dela fazer algo para Deus. E ali Deus ordenou que ela se levantasse, fizesse a obra dele, e assim aquele inimigo foi derrotado. E chegando a visitar alguns lares de algumas mulheres, observarem, percebeu que existia um espírito maligno nos maridos de violência, que não tratava suas esposas como Deus deseja, né? Como os princípios da palavra orienta. Então, eu tenho visto muitos casos parecidos aqui, né? Nessa região, ou até mesmo no Brasil. É uma maldição, é uma nação rebelde, né? Que não está sendo conduzido como Deus quer, mas que Deus levanta ainda homens alfas na terra para fazer o que precisa e mulheres posicionadas também para fazer o que precisa, porque o Senhor deseja restaurar, às vezes, alguns lares. Outros, Deus precisa fazer algo novo, não é verdade? Como alguns, às vezes, acham que o segundo casamento que é errado. Eu não acredito que o segundo casamento seja errado. Agora, errado é viver em desavença ou conflitos desnecessários, sem sabedoria, um querendo mudança e outro não, né? Isso se chama egoísmo, egocentrismo e tantas coisas. Às vezes você ora 1000 anos e aquela pessoa não se converte, porque é uma decisão. Então, que eu e você decida ser melhor, que eu e você decida ser compreensivo com o nosso cônjuge, que eu e você deseje e queira aprender com Deus, com o Espírito Santo de Jesus e com Jesus, né? Então, fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueçam de tirarem um tempo com Deus, porque o mais importante é a gente ter um tempo com Deus e a gente adorá-lo, obedecê-lo, meditar na sua palavra. Amém? Que eu e você possa continuar influenciando a graça. Se possível, comenta, compartilha e assim você estará me ajudando a evangelizar o reino do Senhor nessa terra ou no Brasil ou nessa região, que precisa muito ainda ouvir a palavra de Deus. E o Senhor só pode voltar quando, né, todo mundo teve acesso a essa palavra. Então, que você possa me acompanhar e saber que Deus é quem faz, é quem usa, é quem trabalha em favor daqueles que esperam e confiam nele. Deus te abençoe. Um ótimo dia com o Senhor Jesus. Vou conseguir salvar assim, ó. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Tá, vou já. Beijo, beijo, graça.
Sim, e agora? Como é que eu não compartilho isso aqui? Já compartilhei. Mas acho que eu não tô sabendo salvar, né? Eis-me aqui. Estou disponível. Dá-me. Todo inimigo, todo gigante.